Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas dos jogos que acontecem para essa quarta-feira. Pois é, quarta-feira a gente tem quartas de final da Copa do Brasil, hein? Vamos já então colocar na tela. Tá aqui nosso parceiro VBet trazendo essa partida Corinthians, né, contra Juventude de Caxias do Sul. O primeiro jogo foi lá no Sul e o Juventude venceu, né? O Corinthians poderia estar em pior situação porque estava perdendo de 2-0 e marcou um gol no finzinho, né? E agora precisa de uma vitória para levar a disputa para os pênaltis, né? Se o Corinthians ganhar por 2 gols de diferença, aí se classifica diretamente então para a semifinal. Né? Na última partida que fez, o Corinthians venceu o Flamengo em casa. O Flamengo que é um dos melhores times aí do futebol brasileiro, né? O Juventude também vem de uma derrota e um empate nos 2 últimos jogos que disputou pelo Brasileirão. O Corinthians precisa vencer desde o início, é isso que a gente acredita, que o time vai para cima desde o começo, porque precisa ganhar por um gol para levar para os pênaltis, né? E ganhar por 2 gols para se classificar. Então a nossa primeira entrada é vitória do Corinthians. Você vê que está pagando bem alto, né? Aqui, ó, 1,51. Tá? Só para você perceber, gente, aqui ó, no VBet ele coloca aqui, ó, vai se classificar como a primeira opção. E aí você vê que estão chances iguais praticamente para os dois se classificarem. E aqui, sim, como favorito no jogo, né, 1,51 para o Corinthians vencer a partida. Essa vai ser a nossa aposta, tá? Por quê? Porque o Corinthians precisa ganhar de 1 ou 2 gols de diferença e não vai poder deixar o jogo ir passando, né? Porque aí sim o Juventude vai se retrancando e vai ganhando confiança para segurar o Corinthians. A segunda entrada é no mercado de escanteios. Pelo fato de que o Corinthians precisa ir para frente para ganhar por 2 gols, a gente vai na corrida de escanteios. Vamos ver como que tá para o Corinthians chegar primeiro a 5 escanteios ou a 7 escanteios, coisa que deve acontecer pela necessidade do Corinthians de fazer gol e o Juventude é mais uma necessidade de se segurar, né, e não sofrer gols, mas não vai ficar atacando, né, vai jogar mais no contra-ataque. Então vamos dar uma olhada, a gente clica aqui em escanteios. Aqui, ó, vamos para a aba de escanteios. Aqui, ó. E a gente vai, ó, tem resultados, dupla chance, handicap, total do Corinthians, total do Juventude. Não abriu ainda a corrida, tá? Então a gente tem o total do Corinthians, né? Ou o total do jogo, tá? Não abriu a corrida ainda, mas normalmente vai abrir mais para frente aí no dia ou um pouco antes do jogo. De qualquer forma, olha, o resultado, o total de escanteios, você vê que estão apostando na linha média de 9 escanteios, né? Não, é 10,5 aqui, ó. 10 escanteios é a linha média, ou seja, vai ter mais que 10 no total ou menos que 10, tá? A gente acredita numa linha aí mais segura de 8 para cima, então a gente não iria nessa daqui. E a gente espera abrir a linha de corrida para escanteios, né? Ou race para os escanteios e o Corinthians para chegar a 5 escanteios antes do que o time do Juventude. Essa é a dica. Ou Corinthians para chegar a 7 escanteios antes que o Juventude, tá bom? Aí depende do site, no momento que abrir, de 5 é mais seguro, né? Porque a gente acredita que chega a 5 escanteios, em 7 já é mais arriscado. Talvez nenhum time chegue a 7 escanteios, tá bom? Vamos para outra disputa da Copa do Brasil, é o Atlético Paranaense e o Vasco. Tá aqui, Atlético Paranaense e Vasco. Aqui a situação é igual, né? Um jogo de quartas de final, o jogo de volta. O Vasco ganhou a primeira partida em casa por 2-1, igualzinho a situação do Juventude, né? Ganhou por 2-1 e agora vai jogar no campo do adversário. O, o duelo aqui é de dois ataques que vêm muito bem nas últimas partidas, tá? Tanto o Furacão como o Vasco estão fazendo muitos gols. Nos últimos 8 jogos, o Atlético Paranaense marcou gols em 7 dos 8 jogos, né? A exceção foi o último jogo do Brasileiro, onde perdeu por 2-0 para o Palmeiras. E o Vasco marcou gol em todos os seus últimos 8 jogos. Por isso a gente acredita em mais uma partida com gols, tá bom?
Então vamos dar uma olhada como que está o acima de 2 gols. Aqui, ó. Acima de 2 gols, ó, pagando 1,47. Aqui a gente ganha se tiver 3 gols ou mais no jogo, ou seja, se for 2-1 novamente, a gente ganha essa aposta. Se for só 2 gols, né, por exemplo, 2-0 ou 1-1, a gente não ganha nem perde essa aposta, o dinheiro é devolvido, tá? E a gente só perde realmente se não sair nenhum gol ou um gol no jogo todo. Então, acima de 2 gols é a aposta para Atlético Paranaense e Vasco, tá bom? E a gente tem aí um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Então vamos abrir aqui o Campeonato Brasileiro. É o único jogo que vai ter aí de Internacional e Fortaleza, né? Internacional é um dos times do Rio Grande do Sul que teve jogos atrasados devido à enchente aí do primeiro semestre. Então esse é um jogo da 19ª rodada que foi marcado para essa quarta-feira, né? O Fortaleza é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, atrás do Botafogo por 2 pontos. Só que o Fortaleza tem um jogo a menos. Então, se o Fortaleza ganha esse jogo, por exemplo, ele passa a ser o líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional está fazendo um campeonato mediano, está na 10ª colocação, vem de 3 jogos sem perder, tá bom? São 2 vitórias e um empate. Aos poucos o time do Internacional está se recuperando e ganhando ritmo depois de um início muito ruim no Brasileirão. Aqui, esses dois times têm as menores médias de gols do Campeonato Brasileiro, viu? Tanto o Internacional quanto o Fortaleza. O Internacional tem a média de 1,9 gols e o Fortaleza a média de 2,2 gols. A nossa expectativa, então, é um jogo com poucos gols. Vamos na linha de abaixo de 2 gols e meio, tá? Paga 1,55. Fica sendo essa aposta, então, para ter 2 gols ou menos na partida entre Internacional e Fortaleza. Vamos dar uma olhada na Série B. Tá? Aqui a gente tem o único jogo aqui, que é CRB contra Sport. Né? Esse também é um jogo atrasado, é um jogo da 7ª rodada da Série B. O Sport vem de uma boa vitória que conquistou fora de casa na última partida contra o Avaí. Já o CRB está numa fase bem ruim, né? Olha lá o retrospecto. 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, são 11 jogos sem vitória, tá? Se contar todas as competições que o CRB está disputando, já são 7 derrotas e 4 empates seguidos. O Sport vem numa melhor fase, 2 vitórias seguidas, né? E é um time que tem jogadores melhores. Por jogar fora de casa, as odds estão altas, né? Você vê que está bem parecido, olha aqui, ó, CRB 2,78 e vitória do Sport 2,65. Mas o Sport é muito superior, apesar de estar jogando fora de casa. Por isso, a gente acredita que vale a pena a gente ir no empate anula aposta. Olha aqui, ó, 1,83 para o Sport, tá bom? E caso acabe em empate, o dinheiro é devolvido. Se você quiser ganhar com mais certeza, né, mas ganhar menos, vamos no dupla chance, olha, para a vitória do Sport ou empate. A gente ganha dessas duas opções, ó, time 2 ou empate ganha 1,41. Nesse caso, a gente só vai perder a aposta se o CRB vencer. Como o CRB não vence há 11 jogos e o Sport está vindo bem aí, querendo ficar entre os 4 primeiros, a gente acredita ser uma boa aposta, então, ou draw no bet, que pode acabar voltando a sua aposta se tiver empate, ou já vamos no dupla chance já Sport ou empate, tá bom? Pagando 1,41. Da Série B, como a gente só tinha esse jogo, a gente vai analisar um outro campeonato que a gente já falou aqui. É o Campeonato Paraguaio. Pois é, a gente já falou um pouco aqui sobre o Campeonato do Paraguai. E a gente tem um jogo que é esse aqui, né? O Cerro Porteño contra o Sportivo Trinidense, tá bom? O Cerro Porteño que está lutando aí pelo Campeonato Paraguaio, é um dos melhores times do Paraguai, está na 2ª colocação aí no Campeonato Paraguaio, a primeira divisão do futebol do Paraguai, né? O Sportivo Trinidense é um time que costuma brigar ali no meio da tabela, né? Atualmente está aí na 7ª colocação, você vê ali com 11 pontos. O Cerro tem o 2º melhor ataque da competição, são 12 gols em 9 jogos, e o Cerro Porteño
tem o terceiro melhor ataque, ou seja, um time que também tem um bom ataque com 11 gols marcados. A gente vai fazer duas opções aqui, né? Primeiro, a vitória do Cerro Porteño jogando em casa. É muito provável que isso aconteça. Então aqui, ó, Cerro Porteño 1,47 para vencer este jogo em casa. E como os dois times costumam fazer um bom número de gols, vamos também no total de gols acima de 2 gols no jogo, pagando 1,51, tá bom? A gente ganha aí com 3 gols na partida, mas se tiver só 2, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Então, acima de 2 gols. Aqui também como mais de 2 gols na partida entre Cerro e Trinidense. Vamos ver o outro jogo? O outro jogo do paraguaio, que é Sol de América contra o Libertad. Sol de América contra o Libertad, né? O Libertad é um time que sempre briga na parte superior da tabela no Campeonato Paraguaio, né? Este ano não está fazendo um bom campeonato. Está aqui, ó, na 8ª colocação, né? São 12 times no total, então está em 8º de 12. E o Sol de América é justamente o 12º, é o último colocado. Tem 4 pontos aí em 9 partidas. Como o Libertad vem oscilando muito, a gente vai ficar de fora nesse mercado de vencedor. Você vê que o Libertad é favorito, aí pagando 1,58, mas é um pouco arriscado. A gente vai apostar no mercado de gols, tá? Os dois times têm alta média de gols. O Libertad tem uma média de 2,4 e o Sol de América uma média de 2, né? Só que os últimos 15 jogos entre esses dois times tiveram 2 ou mais gols. Por isso a gente vai em acima de 2 gols nessa partida, tá bom? Aqui, ó, mais de 2 gols nessa partida, 1,47, tá bom? O jogo entre Sol de América e Libertad. E aí a gente vai para a Europa. Vamos ver se já abriu aqui o campeonato feminino espanhol. Pois é, vamos procurar aqui. Espanha. A Copa da Rainha. Deixa eu ver, não é esse jogo. Ainda não abriu, gente. A Liga Feminina da Espanha ainda não abriu, tá? Esse jogo deve abrir durante o dia, né? Durante a manhã aí da quarta-feira. Como não abriu ainda, eu vou chamar aqui para a tela e depois eu dou a dica e vocês vão ver aí quando chegar no site que vocês usam, tá bom? O jogo é do futebol feminino espanhol, é o Atlético de Madrid contra o Granada, tá? O Atlético de Madrid é a terceira força do futebol feminino na Espanha, né? O melhor time é o Barcelona, que hoje é a melhor equipe do mundo no futebol feminino. O Real Madrid é a segunda força e aí sim vem o Atlético de Madrid. O Granada, um time com muito menos investimento e muito inferior tecnicamente. Foi o 14º na temporada passada. Lembrando que o campeonato feminino é disputado por 16 times, então o Atlético de Madrid ficou em 14º, né? O Granada ficou em 14º. O Atlético entra como grande favorito jogando em casa. Nos últimos 4 jogos entre o Atlético de Madrid e o Granada, todos foram vencidos pelo Atlético de Madrid. E todos que foram em casa foram vitórias de 2 gols ou mais. Por isso a gente vai dar duas dicas, tá? A primeira é o handicap de -1 para o Atlético de Madrid. Então você vai lá, Atlético de Madrid, -1, ou seja, para ganhar com 2 gols de diferença. E a segunda, quem quiser um handicap mais arriscado, mas que vai pagar bem mais, é o handicap de -1,5, tá bom? -1,5 para o Atlético de Madrid, que precisa então ganhar por 2 gols de diferença, tá bom? Se você for no -1,5, tem que ganhar por 2 gols ou mais, tá? Se você for no -1, pode ganhar, se ganhar por 1 gol, aí o site devolve o dinheiro, tá? Você não vai ganhar, mas também não vai perder. Precisaria ganhar por 2 gols para vencer mesmo, de qualquer jeito, tá? A gente vai agora para uma dica dos esportes americanos, né? Deixa eu abrir aqui então, que nós vamos para o beisebol. Um jogo que já vai ocorrer hoje à noite, viu, gente? Então deixa eu chamar aqui o beisebol para vocês. Tá aqui.
San Diego Padres contra Seattle Mariners, tá bom? Esse é o jogo, San Diego Padres contra Seattle Mariners. Acontece às 10h40 aí dessa terça-feira do dia 10. Então essa dica já vai para hoje, tá bom? Nessa temporada, os Padres foram considerados favoritos em 92 ocasiões e venceram 53 dessas partidas, né? É uma taxa de sucesso de 57%. Né, 57,6%. Esse desempenho indica que quando eles são favoritos, a equipe tem mostrado capacidade consistente de se impor e garantir as suas vitórias. Né? Nesse jogo especificamente, os Padres têm um histórico de 46 vitórias e 37 derrotas, quando são considerados favoritos. Uma odds aí de 1,8 mais ou menos estabelecida para os bookmakers. Tá? Deixa eu mostrar para vocês então. Aqui o jogo, ó, San Diego Padres contra Seattle Mariners. E está pagando 1,93 aí para os Padres, né? As odds para essa partida sugerem a probabilidade aí de vitória de 53,5 para os Padres. Isso reflete a confiança dos bookmakers na capacidade do time conquistar a vitória, aí, baseado no desempenho ao longo da temporada. Tá? A gente tem aí valor aí de bater essas odds. Você vê que a linha está bem similar, né? Com um pouco mais de favoritismo para o Mariners por serem os donos da casa, mas por isso que o valor está aqui em apostar no Padres, tá bom? Então, 1,93, tá? Quando começou essa aposta estava em 1,84, está aumentando, né? Ou seja, tem gente apostando aí no Seattle Mariners, porque é um jogo equilibrado mesmo, mas a gente acredita que o Padres vai vencer esse jogo, pagando 1,93, essa fica sendo a dica, tá bom? Tem outro jogo no mesmo horário, e eu vou buscar aqui para a gente falar sobre esse outro jogo, tá? É o Texas Rangers contra os Arizona Diamondbacks, tá bom? Aqui você vê uma grande diferença já em favoritismo para o time da casa. E a dica não vai ser no resultado, a gente vai analisar aqui outra coisa. O jogo de Diamondback e Rangers, a expectativa é que Rangers não marque mais do que 2 corridas nos primeiros 5 innings. A gente vai procurar essa aposta aí, tá bom? E vamos explicar o porquê. O Zach Gallen é o arremessador dos Diamondbacks, ele está se mostrando numa excelente forma com ERA de 3,69. No último jogo que ele fez como titular, ele lançou 6 entradas sem permitir corridas, tá bom? Nem mesmo uma rebatida sequer. Ele tem sido eficaz em limitar a produção ofensiva dos seus adversários, com uma média de 8,9 strikeouts por 9 innings, né? E um average de rebatidas contra de 0,241 para cada rebatedor. Os Rangers têm um desempenho ofensivo abaixo da média também, né? Ocupando a 21ª posição na liga, se for ver as corridas marcadas, tá? E uma média de 0,239 em rebatidas. Dado o ótimo desempenho do Zach Gallen e a dificuldade ofensiva aí dos Rangers, é razoável esperar essa dica, né, que os Rangers enfrentem dificuldades para marcar nos 5 primeiros innings, que é quando o Zach Gallen está em jogo, porque é o pitch de início do time. Então vamos procurar essas odds aqui. Olha lá, primeiros 5 innings. Você vê aqui, ó, na tabela, né, linhas de corrida. Então a gente procura aí, a gente vai procurar menos de 1,5 na linha de corrida para o Texas Rangers. Total de corrida, peraí. Aqui, ó, menos de 1,5. Total de corridas do time 1 nas 5 primeiros innings. Aqui, ó, menos de 1,5, pagando 1,83, tá bom? Essa é a dica, então. Não pode chegar a 2 corridas aí nos primeiros 5 innings. Essa é a aposta. Tá? E para fechar, a gente vai mandar mais uma interessante. Deixa eu pegar aqui. Também é um jogo do mesmo horário. E é do time que eu torço. Chicago Cubs contra Los Angeles Dodgers. Chicago Cubs vai até Los Angeles. O Cubs está passando por uma fase difícil no seu calendário, né? Porque eles acabaram de enfrentar os New York Yankees e tem que encarar agora o melhor time da liga, os Los Angeles Dodgers. A incerteza
em saber quem vai arremessar para os Dodgers, pois deve ser o primeiro jogo do Yamamoto desde que ele se machucou, né? Ele teve uma lesão no tríceps em uma partida contra os Royals em junho, 15 de junho. Então, não se sabe se vai voltar o Yamamoto e o Cubs ainda está nessa incerteza aí. Existe a possibilidade, mesmo que ele se aqueça, ele não se sinta bem, o que poderia fazer com que outro arremessador comece o jogo e o Yamamoto descanse mais um pouco, tá bom? Mesmo que ele jogue, é provável que a comissão técnica limite sua carga de trabalho para mantê-lo saudável para os playoffs, ou seja, mesmo que ele comece, tire ele antes, né, não deixar ele ficar arremessando demais para não se exaurir. Os Chicago Cubs estão escalando o seu melhor arremessador, é o Imanaga, tem sido excelente o ano todo e está cada vez melhor. Ele provavelmente poderia ter conseguido um jogo no-hitter na última aparição, mas foi retirado após 7 entradas, antes de acabar o jogo, tá bom? Os Cubs precisam começar a vencer os jogos para dar uma chance de chegar aos playoffs. Não vão perder essa oportunidade tendo o Yamanaga como titular. Então, o confronto de arremessadores favorece muito o Chicago Cubs, especialmente se o Yamamoto não entrar em campo. Tá bom? Então, nós vamos na vitória do Cubs a 2,27. Tá bom? Vitória do Cubs aqui a 2,27. Claro que essas odds vão mudar se for confirmado o jogo do Yamamoto. Se o Yamamoto jogar, aí nós vamos em outra dica. A dica vai ser menos de 8 corridas e meia, tá bom? Menos de 8 corridas e meia. Vamos dar uma olhada como que está essa odds. Se o Yamamoto entrar, total de corridas, tá? Menos de 8,5. 1,69, tá? Se o Yamamoto jogar, se não, vamos na vitória do Chicago Cubs, tá? Então fica a dica aí, abaixo de 8,5 corridas no beisebol. Tá bom, gente? Demos dicas aí para todos os gostos. Vocês fiquem ligados que amanhã eu volto com mais. Fica ligado sempre nas nossas redes sociais, né? @BetBoxTV é o nosso canal do YouTube. Torne-se um inscrito, vai lá e clica para seguir o canal que você vai ser notificado sempre que saírem dicas novas. A mesma coisa no Instagram e todas as outras redes sociais. É @BetBoxTV. Tem dicas exclusivas que só aparecem na internet. Amanhã eu volto com mais dicas. Um abraço, até lá!